Meu nome é Fernando Hercos Valicante, eu trabalho na Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Eu sou entomologista, né, de profissão, agrônomo, e trabalho com a parte de patologia de insetos, ou seja, né, doenças de insetos e micro-organismos que causam doenças em insetos. Nós já desenvolvemos mais de 9 produtos biológicos, né, à base desses micro-organismos, e no caso de alguns micro-organismos, a gente também tem a parte molecular para complementar, como uma ferramenta de ajuda no nosso trabalho. Bem, nós vamos falar hoje sobre micro-organismos no controle biológico de pragas. Meu nome é Fernando Hercos Valicente, e eu vou tentar dar uma amostra do que vem acontecendo no Brasil em termos de controle, usando, né, micro-organismos, né? Então, eu trabalho na Embrapa Milho e Sorgo, Minas Gerais, ela fica bem no centro de Minas, próximo a Belo Horizonte. Essa daqui é uma fotografia da Embrapa, uma foto aérea, são 2.000 hectares. Isso aqui é uma foto da parte experimental. Quando a gente fala produto biológico, nós temos que tentar entender a metodologia de trabalho, que ela deve ser definida para cada agente. Vírus é vírus, fungo é fungo, bactéria é bactéria. Mesmo entre os fungos, Metarrhizium, Beauveria, Tricoderma, você tem parâmetros diferentes, cuidados diferentes. Com bactérias, Bacillus thuringiensis, Subtilis, Amilo e etc., também são diferentes. Né? Isso, como é um tema novo, que pegou um corpo de 10 anos para cá, muita gente acha que a metodologia é a mesma e que tudo é muito simples. Não é. Então, o segundo ponto aqui é que biológica é biológica e química é químico. Parece uma coisa muito simples, mas não é. Muita gente tem tratado o produto biológico, o organismo, o micro-organismo, como inseticida químico, porque estávamos acostumados até então a trabalhar com avaliação, com aplicação de químicos. E biológico é um ser, é um organismo vivo, que a gente mantém através de uma formulação para ser aplicado a campo. Então, quando se iniciar um trabalho com agente biológico, ajustar a metodologia. Repassar, né, isso para as empresas que vão testar esses produtos, né, para registros e afins de uso a campo. A pessoa tem que entender que o biológico tem algumas necessidades, que são muito diferentes dos químicos. Então, a gente tem que aprender a respeitar o agente com o qual se trabalha. Eu mesmo, quando é vírus, fungo é fungo, bactéria é bactéria, eu não trabalho com inoculante nem com fungo, mas são totalmente diferentes. Por exemplo, né, um erro básico que a gente vê, quando a pessoa vai produzir um produto biológico, que tem 2 ou mais cepas, quando você vê lá no rótulo, então o que você tem que fazer? Você tem que produzir a cepa 1, estabilizar, formular, produzir a cepa 2, estabilizar, formular e depois misturar. Você não produz isso junto. Você não tem como fazer o crescimento conjunto disso. Você pode ter meios diferentes, cepas diferentes, tudo isso cria necessidade diferente, tá? Quem vai trabalhar com doenças de inseto? Eu não tenho como aprofundar nesse slide, mas você começa lá desde a coleta, caracterização, teste a campo e produção. Na caracterização, você tem que ter coleta de material, amostragem, caracterização molecular, morfológica, aspectos gerais. Na molecular, você vai desde o DNA, PCR, você tem que conhecer o organismo que você trabalha. Aí você parte para o campo, né? Você vai ter tecnologia de campo, bico, volume de água, aplicação, maquinário, pH da cauda, conhecer a praga que você vai trabalhar. Se é lagarta, percevejo, é muito diferente, etc. Produção, aí é outro caso. Você tem a produção em pequena escala, que a gente faz aqui em laboratório, aí você tem a grande escala, você tem bactérias e fungos, que você testa meios, né? Às vezes pode ser um inseto, pode ser cepa específico, você tem que testar para cada cepa. O baculovírus, por exemplo, né? Você não testa meio, mas você tem temperatura de inoculação, idade do inseto, temperatura, a concentração. A temperatura de incubação é o maior desafio para a produção comercial, tá? Então, no caso da pesquisa, né, você tem, o pessoal hoje quer organismos multifuncionais. Ou seja, você quer um organismo que faça várias coisas para facilitar a sua vida, que mate pragas, que tenha controle sobre doenças, que consiga, né, dar à planta uma certa resistência, né, uma tolerância a estresse hídrico e que promova o crescimento dessa planta, né? É ótimo quando você encontra um organismo multifuncional. Hoje a Embrapa Milho e Sorgo, ela tem um banco com mais de 11.000 acessos, sendo que desses 11.000,
4.500 são somente de bacilos thuringienses. Então, para vocês entenderem como é que esses micro-organismos entram nisso, nós temos o manejo de pragas, que é a ação conjunta, né, de ações contra o controle de determinadas pragas. Aí especificamente, você tem químico, queima de restos culturais, você tem transgênico, controle biológico. Dentro do controle biológico, você tem vírus, bactérias, fungos, parasitoides. Então, nesse controle biológico, a gente não vai falar aqui de parasitoide, predador, posicionamento, mas a gente vai tentar falar um pouquinho de vírus e bactérias. E a biotecnologia sempre entra como um acessório, como uma ferramenta extremamente importante para você ganhar tempo. Então, o controle biológico, por exemplo, com bacilos thuringienses, que é o BT, e o baculovírus. Então, o baculovírus, você tem um sintoma típico que a lagarta fica pendurada pela pata, você tem que ter isso tudo em bancos armazenados, né, congelados e registrados, né, no Ministério Cisgem, e aí você tem, por exemplo, a lagarta do cartucho. Ela tem aqui o dano que ela causa na planta do milho, e aqui você tinha, né, o milho, e ela comeu tudo, porque isso aqui era uma testemunha. E você tem prejuízos muito grandes. Então, nós temos uma coleção de baculovírus e de BT. Do baculovírus, a gente tem 2 isolados, que é o isolado 6, que não rompe o tegumento do inseto imediatamente à morte, né, desse inseto, depois ele vai romper, mas numa produção isso aqui facilita a vida da gente. O isolado 19, ele rompe a pele do inseto imediatamente após a morte. A gente tem comercializado esses 2 com empresas de produção comercial. A gente tem também isolados, né, o isolado 15 para a falsa medideira, tem já um produto registrado, a gente vai mostrar tudo isso no final. Nós temos mais de 50 isolados para a falsa medideira, foi comercializado o isolado 15, tá? Para a Helicoverpa armígera, que é essa daqui, nós temos 8 isolados, foi comercializado o isolado 2, né? Ele mata tanto a armígera quanto a Helicoverpa zeia. Então, a gente tem um banco, esse banco é dividido em algumas pragas e tudo individualizado. Você não pode sair misturando esse material, ter contaminação cruzada. Para a produção em larga escala, você tem que ter salas limpas, né, esterilizadas, né, criação do inseto-alvo em unidades diferentes, né, e você tem que ter controle de temperatura, umidade e períodos de luz escuro. Temperatura sempre vai ser o fator caro, mais caro, né, mas ele tem que ser obedecido, tá, a temperatura. Então, bacilos thuringienses, a gente tem aqui uma fotografia onde a gente tem um esporo e um cristal, o esporo e o cristal. O esporo é sempre mais brilhante do que o cristal. E aqui a gente tem cristal no meio, isso aqui é uma cultura pura. Isso aqui é um desenho que eu fiz para mostrar como que a gente vê em determinadas fases, quando o esporo está um amarelo alaranjado bem brilhante, e o cristal um verde mais escuro. Né? O cristal chega a ocupar 30% dessa célula. Esse cristal é que tem as proteínas tóxicas para insetos, né? Mas os 2 atuam em conjunto para a morte do inseto. O BT é uma bactéria gram-positiva, né, da família Bacillácea, aeróbica, anaeróbica facultativa. Ele forma esse cristal proteico durante a fase estacionária ou de esporulação e é encontrado, né, em todos os ambientes, solo, água, resíduos de grãos e etc. E é daí que a gente isola, né, esse material. São várias proteínas tóxicas, as mais importantes são a CRI e a CIT, que formam cristais, que são as delta-endotoxinas, e as proteínas VIP, que são as vegetativas, elas ficam no meio. Mas aí você também já tem até planta transgênica, que são o milho víptero, né, que essa proteína já foi clonada também, e as CRI são as mais antigas e as mais estudadas. Então, isso aqui a gente tem uma tabela onde é que a gente vê os genes que causam mortalidades para lagarta, para coleópteros, né, para nematóides, para dípteros e etc. Né? Então, isso aqui a gente encontra na literatura. A gente usa a parte de caracterização molecular de diversidade, sequências repetitivas, que são os microsatélites, mas o pessoal mesmo tem interesse nas proteínas tóxicas, porque eu sempre falo, você pode fazer o gel que você quiser, mas você tem que matar o inseto-alvo. Você tem que ter um objetivo aí, tá? Então, na fermentação dos bacilos, né, de um modo geral, você tem a produção, você ajusta o meio de cultura por isolado, você recupera esse produto,
né? Você pode baixar o pH no caso do BT, você tem que usar ácido mesmo, você tem que concentrar esse material, e você pode formular direto, ou você pode baixar o pH, formular e invasar usando a gravidade. Você tem vários métodos que você pode fazer aqui. Então, o que a gente faz é um inóculo semente, né? A gente tem um fermentador de 4 litros, mas na indústria você pode ter de 50 a 100 e mandar isso para o fermentador industrial, tá? Tudo esterilizado, tudo limpo, você tem uma produção maximizada. Isso aqui é o equipamento da Balagro, que fica em Atibaia, onde eles produzem, esse aqui da esquerda, né? Isso aqui é um fermentador muito grande, onde eles produzem, né, 2 cepas. Eles produzem uma cepa, né, como eu falei, estabiliza, formula, e depois misturam com a outra cepa. Esse material aqui da direita, isso aqui é do Instituto Mato Grossense de Algodão, em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Então, a gente também trabalha com formulação, né, a formulação são segredos, né, industriais, onde a gente trabalha o produto biológico para que ele tenha estabilidade e continue matando. O tempo de prateleira, que é essa formulação que você quer, o maior tempo de prateleira, é o que a gente vive hoje. Tanto numa farmácia, com validade do remédio, tanto no supermercado, quando você tem, tudo tem prazo de validade. O presunto é diferente de um vinho, que é diferente de uma cerveja, que é diferente de um pão, que é diferente de um queijo. Mas é o tempo de prateleira. Ali vai uma formulação que é segredo industrial, que você quer dar maior durabilidade para o seu produto. Tá? A gente comprou um aparelho, né, piloto, para secagem do produto biológico. A gente seca tanto baculovírus quanto BT nesse material, nesse aparelho, né? E a gente faz uma pesquisa tanto para pequeno, né, microprodutor, que faz aplicação com pulverização costal e pulverização em grande escala com trator. A gente não faz diferença desse nível, a gente faz adaptações para todo o nível de produtor. Tá? Projetos que eu tenho com bacilos, que aqui a Embrapa Mirassol tem com bacilos turigienses, e que a gente tenta coordenar. A gente tem uma biofábrica na Secretaria de Agricultura do Estado do Ceará, aonde a gente planeja, né, a gente atende mais de 40 mil pequenos produtores de todo o estado do Ceará, e a meta são 150 mil produtores. Isso expandiu para a África, onde a gente atende 400 mil microprodutores, no Mali, Burkina Faso, Níger e Costa do Marfim. Lá, o pessoal veio aqui, fez treinamento, né? Então, isso aqui é a biofábrica lá do Ceará, ela reformou, mudou de lugar, tem uma sala de incubação, porque tem que ficar a 28, 30 graus. O que a gente faz, a gente usa fermentação sólida, todo o material é esterilizado, a gente usa arroz, enriquece o arroz com carbono, nitrogênio e sais minerais, autoclava esse material e acrescenta a cepa desejada, e ela cresce a 30 graus durante 3 dias. Aqui em Sete Lagoas foi o outro único lugar que a gente conseguiu, que não vai ter aresta política, onde a gente vai produzir na escola técnica junto com a WWF, é de floresta mesmo, né? A escola técnica em Sete Lagoas tem todo o aparato para que a gente possa produzir, e aqui em Sete Lagoas tem muita horta comunitária, né? Muita. Então, isso aqui é um produto que fica muito barato, né? Muito fácil de... A gente tem que ter higienização, tudo é esterilizado, né? E lá na Secretaria do Ceará, essas fotos são de lá, a gente conseguiu negociar com a Secretaria, eles compraram um secador para 70 litros. Então, é por isso que a gente vai passar, o nosso é de 3 litros, o deles são 70 litros. Então, a gente vai conseguir atender praticamente toda a região do interior do Ceará, microprodutores, né, e pequenos produtores. Isso aqui são pequenos produtores aplicando, né, e a gente tem filmes, tem tudo deles mandando, né, um agradecimento, porque tem mais de 2 anos que eles não usam uma gota de veneno em todo o estado do central ali da parte do Ceará. O pessoal da África, né, veio aqui, fez o treinamento, é mais fácil eles virem do que a gente ir, porque às vezes a gente tem que adaptar, se eles têm alguns produtos, né, para a feitura desse material lá na África, né, esse aqui é o parceiro africano, o Babana, ele tem outros trabalhos, né, na África, ele é um cara muito arrojado para isso. Isso aqui é o treinamento que eles dão a campo, né, aplicação de BT sem aplicação de BT, e uma foto da biofábrica que a gente tem no Mali, que a gente tenta coordenar e ajudar, para distribuição para esses 400 mil pequenos produtores. O Mali é um dos países mais pobres da África e era o Sub-Saara. É um país muito quente, né? Na sombra ali é 47 graus, então tem que ser tudo muito
climatizado com muito cuidado, né? A gente também tem um projeto com o eucroma, né, que é o besouro metálico. Ele ataca o tronco das árvores em Belo Horizonte e, numa tempestade, uma árvore caiu e matou um taxista. E aí me chamaram, que eles não podem aplicar veneno no centro da cidade, e Belo Horizonte, eu descobri isso depois, são 350 quilômetros de ruas arborizadas, quando você coloca em linha reta. Em um ano, eu consegui, foi em 2019, a permissão da Anvisa para pulverizar as ruas próximas do zoológico e consegui, com a Balagro, a pulverização de todo o zoológico, né? A Fundação Zoobotânica e a gente conseguiu também das ruas próximas ao zoológico. Eu consegui com a Balagro 1.000 litros de um produto, né? Foi gratuito, e a gente conseguiu controlar bem esse besouro dentro do zoológico e na Fundação Zoobotânica, que é muito grande, muito visitado. E o que a gente vai fazer agora, né? A gente ia tentar drone, mas pode ter interferência, mas eles estão com um aparelho que você injeta esse material no tronco. Com químico funciona, a gente vai tentar com o BT, porque esse besouro, a gente tem proteínas ativas contra o BT. Então, nós conseguimos, com a CEMIG em Belo Horizonte, né, gratuito, né, a aplicação desse produto, né, os carros, né, para poder fazer a aplicação desse produto nas árvores, né, e a gente conseguiu fazer uma aplicação generosa, porém, em dezembro de 2019 choveu muito, a gente teve que intercalar com a chuva, mas a gente conseguiu evitar danos maiores e o corte de árvores, né? É um besouro muito voraz, ele tem se espalhado para Goiânia, Sete Lagoas mesmo tem, aqui nas Paineiras, ele pega diversos tipos de árvore. A gente tem trabalho com o bicudo do algodoeiro, com um problema sério, temos cepas eficientes, proteínas bem eficientes, e temos também proteínas bem eficientes para os fenóforos, que é a broca coleóptera, né, da cana-de-açúcar, que tem um hábito muito difícil, mas a gente também tem proteína bem eficiente para os fenóforos. Além de outros, né, como eu já mostrei aí, lagarta do cartucho, falsa medideira e a armígera. Então, eu vou mostrar para vocês o trabalho nosso aqui da Embrapa Mirisorgo, do nosso laboratório, o que a gente conseguiu desenvolver nesse período e os registros que foram gerados. Então, o primeiro baculovírus para a lagarta do cartucho foi com a Vitae Rural, de Uberaba, e ela foi vendida para a Bionat, e gerou um clone que é o Baculonat SF. A minha parte vai até a concessão da cepa, pelo Sisgem, pelo registro. Esses clones é o que eu tenho informação, porque tem a parte comercial. E eu estou mostrando para vocês, para que vocês tenham ideia de quão aquecido está a área. Então, agora tem o Baculonat SF, que é da Bionat, né? A Promip lançou um baculovírus, que é outra cepa, outro isolado, que é o 19, que é o Baculomip SF. A Pragas.com vai lançar o Destroyer pela Life, tá? Já está registrado, e vai ser um clone também, né? A Andermatt, que é uma empresa suíça com produção no Canadá e CNPJ no Brasil, a gente conseguiu desembaraçar. Ela produz o baculovírus para a lagarta do cartucho, que é o Spodovir, o isolado 6 para o Brasil, o 19 é para a África e Ásia, tá? É a única empresa estrangeira até então que está aqui no mercado brasileiro que a gente vê, que a gente fez um acordo de parceria. A Simbiose tem o baculovírus para a lagarta do cartucho, que é o Vir-Control SF. Toda linha Vir-Control é Simbiose. E eles têm um clone pela Bioma, que é o BioInclusion SF. Tá? Como eu falei, a gente sabe da parte do clone, ou seja, é o mesmo isolado, porém com outro registro, né? E que é gerado por outra empresa, né? Que não a Simbiose. E a gente tem o baculovírus para o Vir-Control para a falsa medideira, que é o Vir-Control CI, que já gerou um clone, que é o BioInclusion, também para a Bioma. E é um produto que vai ser lançado, e eles estão fazendo todo um preparativo, porque os resultados têm se mostrado, assim, superiores a químicos. É uma coisa impressionante, esse isolado 15 que vocês viram lá no início. O baculovírus para armígera é o Vir-Control HA. Ele também está registrado pela Simbiose, porém ainda não foi lançado. Aí a estratégia da empresa também, tá? No nosso
laboratório, a gente também trabalha com BT, né, com genes e tudo mais, com essas proteínas tóxicas. Então, com a Balagro, a gente fez o Acera, né? Está sempre no Acera, que vocês vão ver, está lá, dupla força do BT, dupla força disso, porque são 2 isolados. E foi registrado para lagarta do cartucho e falsa medideira, mas ele vai ser registrado para outras pragas, para eridânia, para armígera e etc. Mas esse aqui é o caso típico que as empresas estão partindo. 2 cepas, produções isoladas, estabilização, formulação e mistura. Esse produto já está no mercado, o Acera. E o cristal foi desenvolvido junto com a Loliman, é uma cepa diferente do Acera, e esse cristal já está no mercado também, brasileiro. Ele é uma cepa excelente, foi registrado somente para a lagarta do cartucho. Estamos em negociação para aumentar o número de cepas e mesmo registro para outras pragas. São cepas excelentes, tá? A gente, inclusive, nós usamos vários desses produtos em experimentos que eu tenho desenhado, nós chamamos de manejo biológico de pragas, onde nós só usamos o controle biológico de algumas pragas, porque tem tanto produto disponível que não há necessidade atualmente de químico, certo? Muito obrigado, e obrigado pelo convite.